Historicamente, a exploração espacial começou com o lançamento do satélite artificial Sputnik pela antiga União Soviética em 1957. Este acontecimento provocou uma corrida pela conquista do espaço entre União Soviética e os Estados Unidos, que culminou com a chegada do homem à Lua. Esse recorte histórico foi fundamental para o mundo tecnológico que vivemos hoje. O desenvolvimento das ciências astronômicas se transformou em um dos mais agitados campos em que essa competição se desenvolveu. Para falar da corrida espacial sob a perspectiva da história e como esse momento influenciou o mundo em que vivemos, convidamos Ricardo Felipe de Carlo, professor de História do curso e Colégio Objetivo. Muito obrigada, Ricardo, pela sua presença aqui. Um prazer enorme. Porque, na verdade, né, quando você pensa que estamos fazendo 50 anos dessa época, porque foi um período, né, a corrida espacial, quanta coisa que hoje nós vivenciamos que justamente foi conquistada nessa época. Ah, sem dúvida nenhuma. Foi um processo enorme de desenvolvimento tecnológico causado pelos conflituosos e tensos anos 60 que vão gerar essa Guerra Fria. Essa Guerra Fria que permite a exploração do espaço, a questão ideológica, traz enormes benefícios para nós, seres humanos, hoje. Por exemplo, nós vivemos com um mundo tão ligado ao sistema de GPS e a telecomunicações do nosso celular que nem imaginamos o quanto que há de processo histórico em tudo isso. Então, acho que a corrida espacial é um bom tema para os dias de hoje. Vamos então falar desse momento, né? Quantos anos foram? Começou no caso aí em 57, por que teve essa corrida e qual a importância de conquistar o espaço? A primeira questão importante é que o mundo vivia o que chamamos de Guerra Fria. Duas superpotências apareceram no pós-Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, desejando expandir no mundo o capitalismo, os grandes vencedores da guerra na Europa, e do outro lado, a União Soviética aparece extremamente forte em desenvolvimento com o socialismo e com uma perspectiva de avanço sobre os nazistas também na Europa muito importante. Nesse sentido, a guerra foi finalizada definitivamente com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Sim. Então, os Estados Unidos mostraram uma enorme tecnologia e arrancada na corrida armamentista. Nessa corrida armamentista, o poderio nuclear ficou tão forte que gerou a corrida espacial. Porque esses mísseis eram tão poderosos que seriam capazes de levar o homem para o espaço. E aí, nesse sentido, há uma mudança significativa. A corrida espacial foram os soviéticos que deram um grande pontapé inicial. Porque em 57, quando os americanos ainda não tinham condições técnicas, eles lançaram o primeiro satélite em órbita, o Sputnik. Então, mas os russos, eles já estavam trabalhando nisso antes? Como então, que é? Os russos passaram a trabalhar isso muito fortemente nos anos 50. Enquanto os americanos estavam desenvolvendo, sobretudo, um projeto ligado às bombas, os soviéticos pensaram na possibilidade do espaço. Então, nesse sentido, em 57, o Sputnik foi uma surpresa para os americanos. E logo na sequência, eles lançam ainda um símbolo extremamente significativo, a famosa cadelinha Laika. Então, nesse sentido, foi extremamente surpreendente para os americanos. E para o mundo, né? E para o mundo todo, para quem viveu esse período, essa possibilidade do espaço ser alcançável e, ao mesmo tempo, capaz do ser humano dominá-lo. Então, isso torna a corrida espacial extremamente interessante. Que chamou a atenção dos americanos. Exatamente. E aí, a partir do momento que os russos surpreendem o mundo com isso, qual foi a atitude dos americanos para não ficar para trás? É extremamente interessante que a corrida espacial virou um grande trunfo tecnológico e ideológico da União Soviética. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que a cadelinha Laika, ela morreu depois de 6 horas por superaquecimento. Então eles mandaram, só para explicar, né, nos tempos de hoje, eles mandaram, primeiro foi o Sputnik. Isso, um satélite. Né? Com o astronauta... Não tripulado. Não, perdão, o não tripulado. Depois foi a cadela, quer dizer... Isso. Que
a gente sabe hoje que morreu queimada, é isso? Exatamente. O material que eles tinham para conseguir mantê-la no espaço não foi suficiente. Então, em 6 horas, hoje nós sabemos, ela morreu. Mas os russos só contaram sobre a cadela Laika ter morrido 6 horas depois, apenas em 2002. Então ninguém sabia dessa informação. Inclusive eles apareciam nos programas mostrando uma cadelinha no colo. Então a imagem de que ela tinha dado certo, tinha triunfado na órbita da Terra. Tá. Agora, o que os americanos fazem imediatamente? Primeiro, é curioso que eles vão pesquisar um bip que o Sputnik lançava. O grande satélite inicial dos soviéticos lançava constantemente um barulhinho. E o temor dos americanos era de que esse barulho lançasse algum tipo de informação sobre o que havia no território dos Estados Unidos. Pesquisaram, gastaram milhões e milhões na pesquisa, até os soviéticos finalmente contarem que aquele bip era simplesmente um bip. Era apenas para ter significado de onde estava, por ondas sonoras, o satélite. Então isso mostra um pouco da paranoia que vai surgir associada à corrida espacial. A grande resposta americana, inegavelmente, foi em 58, quando eles criam a NASA. E a NASA vai ser o programa de maior gasto na história americana não militar. Eles resolveram investir mesmo, né? Investir pesadamente. Seriam, no dinheiro de hoje, bilhões e bilhões de dólares americanos. Bilhões. E é interessante que a NASA surge com um programa que seria superior aos soviéticos, com o seu lema, For the Benefit of All. Ou seja, a ideia de que os americanos vão beneficiar o mundo com essa tecnologia. E aqui, tirando um pouquinho da questão ideológica desses anos, final dos anos 50, início dos anos 60, é inegável que houve o benefício para nós, seres humanos, com todo esse desenvolvimento espacial. Porque, então, naquela época, né, quando começou realmente essa empreitada para conquistar o espaço, quer dizer, os Estados Unidos eles perceberam também que era importante conquistar o espaço? Por quê? Exatamente. Os americanos sofrem uma terrível perda nessa corrida, em que os soviéticos estão bem na frente, quando em 61 Yuri Gagarin vai para o espaço. Então não só eles lançaram o primeiro satélite, lançam um animal, que é a Laika, agora eles lançam um ser humano. E os americanos lá assistindo só. Exatamente. E aí a NASA passa por um programa gigantesco de investimento e, ao mesmo tempo, nós temos ainda em 61 o famoso discurso do presidente Kennedy. O que ele vai dizer? Nós escolhermos ir para a Lua. We choose to go to the moon. Por quê? Não porque é simples, não porque é fácil, mas porque é difícil e nós precisamos de um objetivo. Até o fim da década chegaremos à Lua. E aí entra uma questão interessantíssima para nós, seres humanos, ao longo de toda a história. Sempre olhamos para a Lua e somos fascinados por ela. Sim. Então, o que é que tem na Lua? Será que nós podemos chegar lá? Sem dúvida nenhuma, a corrida aqui ganha contornos de um sprint gigantesco, né? Então isso se torna bastante significativo para a história americana. Na verdade, né, quando o presidente Kennedy fala isso, tem aquela, né, dor de cotovelo. Eles mandaram já satélite, mandaram a cachorrinha, já mandaram também um astronauta. Só que, tudo bem, vocês estão gostando desse show? O nosso vai ser maior. Nós vamos atingir o inatingível, nós vamos chegar à Lua. Quer dizer, imagina isso na época. Como foi isso recebido na época pela população mundial? A população mundial como um todo tem fascínio por essa questão. Se por um lado há um temor enorme do desenvolvimento tecnológico, afinal, desde a década de 50, as bombas de fusão nucleares eram capazes de destruir países. Então a gente está falando de bombas na casa de megatons, o que gerava um temor gigantesco. A possibilidade do espaço era diferente. Atraía a visão de que essa corrida espacial poderia definitivamente gerar benefícios e, ao mesmo tempo, atender a curiosidade humana. Então, nesse sentido, os americanos passam a concentrar muito mais esforços nos anos 60 para a corrida espacial do que propriamente para o desenvolvimento de armas. Então, nesse sentido, hoje nós historiadores analisamos também que a corrida espacial ela tenta tirar um pouco das tensões enormes sociais, políticas e econômicas dos anos 60. Como assim tenta? Ela tenta porque não era fácil
conseguir tirar completamente essas tensões dos anos 60. Nós temos nos Estados Unidos dois grandes temas sociais em enorme ebulição no final dos anos 50 e desenvolvimento dos anos 60, que é a questão da mulher e é também a questão racial, a luta pelos movimentos de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Eu quero falar exatamente sobre esse aspecto, com o aspecto histórico que estava sendo vivenciado nisso. Agora, antes, só um pouquinho para a gente terminar a chegada à Lua. Quando isso acontece, quando os Estados Unidos se propõem a chegar à Lua, não existiu, assim, uma certa incredulidade em relação àquelas imagens? Porque sempre vem aquela cultura do cinema hollywoodiano, né? Será que é verdade? Será que é verdade mesmo que o homem chegou, que ele tocou? Porque depois que foi para a Lua, acabou, né? Passou, ninguém mais falou sobre isso. Exatamente. Existiu isso, né? Existiu, mas muito mais ligado a uma visão não soviética. É curioso, quem estava na corrida não questionou a chegada do homem na Lua. Por quê? É curioso que os soviéticos eles estavam na frente nesse processo. Então, o que acontece para que os americanos consigam chegar na Lua em 69? Os soviéticos tinham um grande mestre, hoje ele é considerado um gênio estrategista, para a administração de pessoas, o que chamaríamos aí de RH, departamento pessoal, a administração de pessoas que nunca é fácil, né, na história, grandes corporações, que era o Korolev. Esse Korolev, ele é chamado para chefiar esse programa e ele faz isso de uma maneira extraordinária. Nós comentamos já sobre o Gagarin, por exemplo, em 61, e em 63 eles mandaram inclusive uma mulher para o espaço, que é a Valentina, que é pouco conhecido, mas foi um grande momento. Porque nós estamos falando na sociedade americana da luta dos direitos das mulheres. Sim. Então, mandar uma mulher para o espaço era incrível. Só que o que acontece na sequência? Os soviéticos vão ter vários reveses. O que acontece? O Yuri Gagarin, que era a grande personalidade soviética do mundo, vai morrer em 68 num voo teste. Então isso foi um abalo gigantesco. O Korolev havia morrido também recentemente. O seu sucessor não consegue administrar as pessoas da mesma maneira. E para piorar, o grande foguete para lançar o homem para a Lua vai explodir dos soviéticos. Porque não é fácil, são vários estágios para mandar o homem para a Lua. É lançar o homem para o espaço, é lançá-lo depois na órbita ligada a uma linha para a Lua, é consegui-lo fazer chegar à Lua, descer num lugar sem atmosfera. Então, você precisa ter depois um propulsor para lançá-lo novamente para o espaço. Então, nesse momento, os soviéticos vão sofrer reveses e os americanos vão conseguir lançar um foguete capaz de propiciar esse grande avanço. Então, é sugestivo nesse sentido que em 69, quando os soviéticos veem a grande fala dos americanos lá, Neil Armstrong dizendo que era um grande passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade, não há contestação soviética. Então, nesse sentido, para os historiadores e para os cientistas, não há contestação do homem na Lua em 69, porque a tecnologia propiciou, os dados fornecidos também propiciam a conclusão de que realmente o homem chegou no espaço em 69, apesar de algumas teorias de conspiração que sempre rondam a nossa sociedade, a internet e tudo mais. É verdade. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta conversando aqui com o professor Ricardo, que está nos dando uma aula desse recorte histórico importante que foi a corrida espacial. Um instante só, até já. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Estamos de volta conversando com o professor Ricardo Felipe de Carlo, professor de História do curso e Colégio Objetivo, falando da corrida espacial, né? Um período importante da nossa história que tanto contribuiu na tecnologia que nós temos hoje. E num paralelo entre União Soviética e Estados Unidos, existiam conflitos e tensões que também paralelamente aconteciam a essa corrida. E a gente falou, né, da Rússia mandando a Valentina, a primeira mulher para o espaço,
foi pelos russos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as mulheres ainda eram discriminadas. Mas muitas delas estavam trabalhando invisivelmente nessa corrida espacial, né, Ricardo? Esse é um dos pontos fascinantes para mim de falarmos da corrida espacial. Nós temos a biografia de mulheres consideradas até então escondidas na história americana. Quando nós falamos, por exemplo, de uma produção excelente, recente, sobre esse projeto da corrida espacial, nós temos um belíssimo filme chamado Estrelas Além do Tempo aqui no Brasil. E esse filme, ele traz a história de Katherine Johnson, Dorothy Vank e Mary Jackson, que foram mulheres extremamente importantes no processo de desenvolvimento da NASA. Por exemplo, a Katherine foi a grande calculista, como os americanos chamavam. Não havia ainda um desenvolvimento de computadores significativo. A IBM vai ser uma grande parceira da NASA para o avanço nos cálculos do homem na Lua. Mas antes disso, para lançar, por exemplo, o Glenn para o espaço, o primeiro americano a ir para o espaço, quem calcula é a Katherine. Olha que e demais. Nós não sabíamos ali, disso. né? À mão, né? Exatamente. Fazendo todos os cálculos à mão, procurando quais eram os melhores trajetos, as melhores formas, qual era o tipo de movimento para conseguir fazer exatamente o que eles chamam de go, no go, que é a entrada perfeita na atmosfera para que a pessoa sobreviva. O problema está justamente nisso, né? Exatamente. Na volta, na reentrada. Porque o calor que vem da atmosfera ali é extremamente forte. Então, os cálculos tinham que ser perfeitos. E aqui nós estamos falando de uma mulher nos anos 60, num contexto em que as mulheres crescem em termos de luta pelos seus direitos e pela igualdade na sociedade. E inclusive na segregação racial eram negras, Exatamente. 3 mulheres Aí negras, né? Vem mais um ponto espetacular dessas 3 mulheres, eram negras. Então, além de sofrerem da discriminação pelo fato de serem mulheres, sofriam ainda o racismo numa sociedade de segregação como os Estados Unidos. Então, nesse sentido, essas mulheres elas passam a lutar de uma maneira extremamente forte por igualdade na NASA de condições para se desenvolverem. Nós temos, por exemplo, a história da Dorothy, que é a grande supervisora negra ali na NASA, e toda a oportunidade que ela tinha de avanço na empresa, ela era cortada por ser negra, por uma supervisora mulher também. Só que o que acontece? Ela estuda, ela se desenvolve e ela vai ser parceira da IBM na NASA. Então ela vai chefiar mulheres que passam a utilizar os computadores. Portanto, ela mostra que a discriminação e o racismo seriam completos empecilhos para um desenvolvimento real americano na corrida espacial. E hoje, numa época que a gente vive, que temos computadores das mãos, né? A gente fica imaginando que ali tudo começou. Exatamente. Né? Os computadores começaram a ser desenvolvidos através desse momento. Exatamente. Né? Por esse Nós momento. tivemos protótipos na Segunda Guerra, mas é inegável que os cálculos, o avanço da memória RAM, por exemplo, o computador que eles usavam para a corrida espacial, ele tinha 10 vezes menos memória RAM que o nosso celular possui. Então, a tecnologia vai dar um salto gigantesco aqui com a corrida espacial, inegavelmente. E nesse sentido, falar dessas mulheres é interessante porque elas tomaram exemplos de outras na história americana. Então nós tivemos, por exemplo, em 54, a mulher que inicia os movimentos de lutas por direitos civis norte-americanos, Rosa Parks, que é uma mulher que está num ônibus e ela está sentada, não quer se levantar, e essa mulher, com esse exemplo, sendo presa, levanta um pastor no Alabama, chamado Martin Luther King, que passa, então, lutar por esse desenvolvimento da igualdade dos negros numa sociedade que sempre lutou pela liberdade e pela igualdade ao longo da sua história. Quando a gente fala em conflitos e tensões que foram, de certa forma, mascarados, né? Porque enquanto as pessoas estavam olhando para o céu, esperando os astronautas chegarem à Lua e essa corrida toda, né? Porque era uma corrida mesmo, quem foi primeiro, agora sou eu, agora é você. Existia essa luta e essa briga, né? Alguns conflitos importantes, como segregação racial, que a gente está falando, aconteciam. Como eram contidas essas tensões, esses conflitos? Então, aí a corrida espacial ela tem um propósito para os Estados Unidos extremamente importante. Nós podíamos ainda adicionar nessa problemática já de muitos conflitos e tensões a própria Guerra do Vietnã, que gera no mundo uma insatisfação muito grande
com os Estados Unidos. E na sua própria sociedade, os movimentos não queriam, de forma alguma, participar dessa guerra. Nós temos Muhammad Ali, que é também um ícone da luta dos negros na sociedade americana, por uma via mais do Malcolm X, que é uma via da violência, ao contrário da do Martin Luther King, a via da paz, em que Muhammad Ali se nega a participar dessa guerra do Vietnã, odiada, com uma frase muito forte: eu não vou para essa guerra porque lá no Vietnã ninguém me chamou de negro. Ou seja, os seus problemas estão na sociedade americana. Olha então, isso. de um lado, nós temos essas tensões nos Estados Unidos, mas, por outro, o projeto de avanço da corrida espacial. Então, é inegável que, em 69, quando eles conquistam a Lua, mascara um pouco essas tensões. Então, diminuem os problemas ligados a essa questão ideológica de uma imagem tão ruim dos Estados Unidos. Em relação aos outros países, eles apenas assistiam essa luta e essa briga e essa corrida de camarote ou também influenciou outros países? Então, ainda nos anos 60, não influencia de uma maneira tão significativa, porque a gente tem uma Europa completamente destruída da Segunda Guerra, que está em processo de reconstrução, que está criando o que nós chamamos de welfare state, um estado de bem-estar social. Então, nesse sentido, a gente tem ali um programa ainda extremamente baixo, espacial e tecnológico. Os problemas estão ligados mais à realidade social. Mas é interessante nesse sentido que a China, que entra para o mundo socialista a partir de 49, vai criar na década de 70, quando os soviéticos já não estão mais interessados, um grande programa de modernização, chamado de 4 modernizações. Elas estavam ligadas à indústria, à agricultura, ao sistema de defesa, mas principalmente a um sistema de educação e de educação tecnológica. Então, da década de 70 para frente, o que a gente vai assistir, e acho que é um exemplo significativo, é o enorme avanço tecnológico da China, que hoje é um dos países mais importantes em termos espaciais no mundo, sem contar as questões econômicas, claro. E educação, né? Eles investiram, eles fizeram a dobradinha tecnologia e educação e cresceram absurdamente, hoje estão aí no topo. Exatamente. Então, nesse sentido, eu acredito que a corrida espacial ela pode nos ensinar, por exemplo, o quanto que é importante um projeto de educação para um país. E esse projeto de educação vai inegavelmente estar ligado à tecnologia. Então aprendemos com a história que se investimos em educação, crescemos em tecnologia. E isso gera um enorme desenvolvimento econômico para o país no século XXI. Quando você diz que, você cita algumas vezes, aí quando a Rússia desistiu, quando a União Soviética desistiu, quer dizer, a partir do momento que os Estados Unidos conquistaram a Lua, é como se a União Soviética tivesse, então tá bom, então vocês já chegaram no máximo, vamos agora otimizar o que nós fizemos. Hoje, a realidade qual é? Quer dizer, nesse momento, no final da luta, Estados Unidos e União Soviética se juntam para uma nova etapa? É isso. De conquistas? E aí, nesse sentido, já não são mais só os dois. Na década de 70, a Guerra Fria esfriou. A gente chama de Guerra Fria porque o poderio nuclear dos dois países poderia destruir o mundo. Então, de fato, eles não poderiam lutar, porque se autodestruiriam. Mas o que acontece na década de 70? A Guerra Fria calma, é o que nós chamamos de détente. Os líderes mundiais eles estão mais tranquilos com as questões ideológicas. Chegamos nos anos 80, em que há uma tensão novamente, pelo menos em 79 com a guerra no Afeganistão. Agora, quando chegamos nos anos 80, que a Guerra Fria já não tem mais sentido, o mundo se une pelos avanços tecnológicos no espaço. E aí nós vamos ter um programa pela ONU que gera uma base internacional espacial. E aí, nesse sentido, participam vários outros países, como França, como Inglaterra, a própria Ucrânia, que vai ter um programa espacial interessante, a China, que trouxe um avanço tecnológico significativo. E aí é curioso, trazendo para a realidade do nosso país, que o Brasil foi convidado. E a questão do Brasil participar não era só a questão financeira, é também o desenvolvimento tecnológico que propicia um avanço no espaço. Só que o Brasil ainda não tinha, como infelizmente até hoje não tem, um forte aparato técnico, laboratorial, para desenvolver as pesquisas dos programas ligados ao espaço.
Então, nesse sentido, essa união do mundo hoje é extremamente benéfica, mas ela precisa de um programa de investimento. Nos anos 60, os Estados Unidos estavam extremamente interessados nesse investimento. A gente brinca até com uma história interessante que os americanos gastaram milhões e milhões para desenvolver uma caneta que conseguisse funcionar na gravidade zero. A caneta funciona na gravidade porque a tinta cai. Como é que vai funcionar no espaço? Então eles gastaram milhões nisso. Os soviéticos levaram um lápis e resolveram o problema. Então, às vezes, a gente está preocupado com questões extremamente importantes para nós que poderiam ser resolvidas em termos internacionais. Então, nesse sentido, a gente tem muito a aprender nisso, né, na tecnologia. E o que eu acho mais confortante, né, sei lá, se pode dizer assim, é que então existe essa corrida espacial nos levou então ao espaço, existe uma aliança, né, para essa nova fase, essa nova etapa que a gente vai viver, está vivendo a partir de agora. Então, existem satélites, o planeta, o mundo está sendo mapeado, não é isso? Sem aonde dúvida nós nenhuma. vamos chegar? Com o celular hoje você é capaz de traçar rotas relacionadas ao trânsito, ao melhor caminho. Ao mesmo tempo, que eu sempre comento com os meus alunos, o rei mandava uma carta no Brasil pós-descobrimento, demorava 3 meses para chegar no mínimo, se os ventos estivessem muito bons. Se você questionasse o rei em algo, é mais 3 meses para o rei receber, no mínimo. Mais 3 meses para voltar, 9 meses para você ter uma comunicação básica. Sendo que hoje você consegue, com o seu celular, ligar imediatamente para a Europa, conversar tranquilamente e, se for necessário, em 10 horas você está lá. Então é impressionante isso, um mundo que a gente assiste com uma facilidade incrível, qualquer notícia em qualquer parte do mundo, às vezes para nos alegrar e às vezes entristecidos, né? E nós não temos a noção do quanto que essas informações estão voando por aí. Então isso é curioso. Se você se lembra, o nosso espectador se lembra, na Copa de 2002 nós tivemos uma experiência curiosa, né? A Copa do outro lado do mundo, no Japão, na Coreia, nos programas ao vivo, nós víamos ali uma demora de 1, 2 segundos para a informação sair daqui e chegar no Japão. Então isso gerava até um lapso na TV. Nossa, por que está quieto? Mas a gente tem que entender que está atravessando o mundo inteiro em 1 e 2 segundos. Então, isso são benefícios para a humanidade incalculáveis, né? Impressionantes. Olha, e tudo, né? E tudo que a gente tem hoje, inclusive vários materiais, né? O piloto, né, que não se queima com aquelas roupas, piloto de Fórmula 1, tudo isso veio dessa época de grandes descobertas. Professor, não temos mais tempo, muito obrigada pela sua presença aqui, foi uma aula. Obrigado, tá? Um prazer enorme. E venha sempre, viu, contar pra gente um pouco de história e deixar a gente cada vez mais perto, né, desse universo que é tanta coisa que a gente precisa aprender. Muito obrigada. Com certeza, tá? muito obrigado. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada.